Fala, moçadinha! Continuação da bagaça. Vamos lá para agora os sistemas lineares propriamente ditos, tá? O outro vídeo foi equações, evoluímos até a ideia. Vamos agora falar dos sistemas lineares, bonitinho e pai bola. Vamos nessa! Falou! Safadinhos. Tá aí, moçada. Então, começar com sistemas de equações lineares, né? Já a definição, a gente já conversou no outro vídeo sobre a parte inicial aí e tal. Vamos lá. Sistema linear de m equações e n incógnitas, é bom que o m seja maior ou igual a 1. Até, tem gente até hoje que discute por que igual a 1, mas tá bom, né? Uma equação com uma incógnita também é um sistema, segundo a definição, tá? Mas vamos considerar que são mais de uma equação e mais de uma incógnita. Então tá aí, ó, aquele sistema bruto, pessoal, dá aquele frio no bucho, mas cara, é muito tranquilo isso aí. Independente do número, né? A gente não sabe quantas incógnitas são e quantas equações, né? As equações estão aqui, o m, tá bom? Mas aí, esse formato é o que nós chamamos de sistema linear. Então tá aí, x1, x2, x3 são as incógnitas, até o xn. O A e J, o cara fala, ih, lá vem negócio de A e J, eu já estudei isso em matriz, eu me dei, lá vem de novo. São os coeficientes, tá? São os números que estão na frente das incógnitas, beleza? O valor de I ele vai entre 1 e M, e o de N vai, ou melhor, de J vai entre 1 e N. Ou seja, o I tem a ver com o número de equações da equação e o J com o valor da incógnita. Beleza? O B e I são os termos independentes, tá vendo? Aquele Bzinho, cara que está lá fora, ele não tem incógnita. Então, ele é um coeficiente simples, a gente chama de termo independente. Todo sistema desse formato é chamado de sistema de equações lineares. Legal? Então, daí, o I também é o número de equações, tá? Cada equação vai ter o seu termo independente. Se tem 10 equações, tem 10 termos independentes. Beleza? Aí, ó, um sistema linear bonito com incógnitas x, y. Olha que legal. Como é que resolve isso aí? Tem vários formatos. A gente vai falar de um que eu acho muito importante, muito interessante, que é o escalonamento. Tá bom? Mas tá. Se eu fosse resolver isso aí de cara, eu já somaria as duas equações, porque vocês estão vendo aí que tem um y e um outro y aqui, ó. Ah, safadinho, tem um mais e um menos, que você já anula. Então, é 2x igual a 7, você conclui que x é 7,5. Não era hora ainda de ficar discutindo soluções, mas é importante a gente ficar relembrando isso aí, tá bom? O cara fala, professor, já deu uma fração, já complicou, eu já não gosto, já vai ficar inventando fração. Não, mas você pode encontrar o y sem mexer com fração. É uma opção, né? Olha só, o que é que nós faríamos aqui com as equações para a gente eliminar o x? Se eu elimino o x, eu calculo o valor do y, certo? Multiplica uma equação por menos 1. Olha como ficaria, ó. Trocou o sinal do x, trocou o sinal do y e trocou o sinal do 2. Beleza? Então, cara, olha que legal isso aqui. Se você somar isso aqui, vocês estão vendo que o x vai morrer? Vai sobrar que 2y é 3 e que o y é igual a 3 sobre 2. Fechou. Em que momento eu usei fração aí? Só na resposta. Tá bom? Isso é só um primeiro exemplo, tá? Vamos devagarzinho. Exemplo 2, é um sistema linear de incógnitas, ó, x, y e z. Então, cara, para resolver isso aí já dá aquele problema básico, né? Dá aquele fio no bucho, o cara já vai ter um probleminha para resolver isso aí, mas é muito tranquilo, né? Pelo método da substituição, eu gosto de dizer para a galera assim, tem sempre uma equação que é a mais fraquinha, mais simplesinha. Usa essa equação para você sumir com uma variável. Vocês estão vendo que a última equação ela está faltando um x ali? Então, cara, essa equação vai ser escolhida, ó, essa aqui.
E aí, quando você divide por 2, fica mais legal ainda, ó. Vocês estão vendo que o y praticamente já saiu, é só jogar o 2z para o outro lado e liquidar a fatura, ó. Joga o 2z para o outro lado. Pronto, o y agora vale 6 menos 2z. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos substituir isso aonde tem o y aqui, ó, na outra equação. Nas duas, na verdade, né? Vamos jogar esse y aqui e aqui. Beleza? Então vamos lá. Nesse caso aqui, olha que legal aqui, ó. Quando você faz 2z menos 2z, morreu. Tá vendo que o z já desapareceu? Esse 6 eu vou jogar para o outro lado. Ele vai ser 3 menos 6, vai dar menos 3. Quando passar o 3 dividindo, vai ser 3 por 3, que dá 1. Já achamos, então, o valor da variável x. Na outra equação, você já está vendo que aqui, como eu sei que o x é menos 1, a gente coloca ele lá aqui, vai ficar com enrolação. O y é 6 menos 2z? Beleza. Então, multiplica aqui, ó, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 2, 10. Agora a gente agrupa o z e o que não é z, tá vendo que tem 29 positivo aqui, 30 menos 1? Quando você jogar para o lado de lá, vai ser 29 negativo. Então, aqui vai ficar 7z menos 7z, que é igual a 29 menos 29, que é zero. Isso quer dizer que o z é zero. Volta aqui agora nessa equação, ó. Substitui o z aqui por zero. O y, então, é 6 menos 0, y é 6. Então, nós temos um terno, né? Uma tripla de valores, que é o menos 1, 6 e 0, que resolve esse sistema. Certo? Legal? A solução, então, de um sistema linear é muito prático, né? É um conjunto de valores, mas que ele tem que responder a todas as equações do sistema, tá? Então, se você tem esse sistema aqui, acabamos de resolver ele, né? Ó, menos 1, 6 e 0, se você substituir aqui, 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 vai dar 3. Se você substituir o x menos 1, 6 e 0, vai dar 29. Se você substituir 6 e 0, vai dar 12. Isso quer dizer que essa tripla, ou terno, resolve as três equações. Então, eu só posso dizer que um sistema ele tem solução, né? Ele tem um conjunto que é chamado de conjunto de solução, se ele for resposta de todas as equações. Legal? Se uma delas, professor, era 11 ali e deu 12, já era. Se ele não conseguir responder todas as equações, ele não é solução do sistema. Beleza? Um sistema linear homogêneo, o que é um sistema linear homogêneo? Fácil, né? A gente já sabe que uma equação linear, ela é resolvida por um conjunto de zeros, que é o que nós chamamos de solução trivial. E aí, num sistema, então, se todos eles forem homogêneos, né? Se todas as equações forem homogêneas, é garantido que esse 0, 0 serve para todo mundo. Então, a gente já teria uma solução do sistema. Tá? É um conjunto de equações. Além da trivial, de repente, o sistema não tem só essa equação. Ele pode ter outras. E as que não são 0, 0, 0 são chamadas de não triviais. Então, às vezes, isso aparece num texto, né? No texto aparece essas coisas aí. Tá certo? Às vezes, considere uma solução não trivial. Então, fecha o pacote. Temos também um caso muito legal, e aí a gente começa até a ver, a fazer sentido aquilo que nós já estudamos com as matrizes anteriormente, né? Mas, cara, a matriz é um excelente auxiliar para um sistema linear. Muito boa mesmo. Né? Então, tá aqui, ó. Essa situação, né? Você tem aí um sistema linear, certo? A gente pode transformar as variáveis e os coeficientes numa multiplicação de matrizes. Então, ó, vocês estão vendo? Esses números que estão aqui, por favor, lembra aqui que tem um 11 aqui na frente, tá certo?
Esses carinhas aqui, ó, eles formam uma matriz muito legal, que é chamada de matriz dos coeficientes. O x e y, que são as duas variáveis, aí a gente chama isso de matriz das incógnitas. Os camaradas que estão do outro lado da igualdade aqui, ó, são as matrizes dos termos independentes. Então, pronto, ó. Essa equação matricial, quando você resolve, lembra do esquema da matriz? Linha vezes coluna. Tá? Você vai fazendo as multiplicações e as somas, você obtém exatamente o que está aqui no sistema. Então, tem uma série de indivíduos que fizeram cálculos e sistemas associando matrizes dessa forma. Então, vale a pena a gente lembrar do determinante, né? Vale a pena a gente construir, até porque quando você desassocia um sistema para uma matriz, você não fica aí repetindo esse monte de coisas, de variáveis. Né? Até para o escalonamento, por exemplo, a gente usa esse sistema para ajudar a resolver tanto os determinantes de uma matriz ou vice-versa. Né? O determinante a gente usa para tentar resolver o sistema, para achar soluções do sistema. Legal? Então tá aí, ó. Qualquer sistema, ele tem três matrizes associadas. A matriz dos coeficientes das incógnitas, a matriz das incógnitas e a matriz dos termos independentes, tá? Aos pouquinhos, mais na frente, a gente vai ver aí como é que utiliza esse tipo de estrutura para a resolução do sistema, beleza? A classificação. Como é que a gente classifica um sistema? Por mais que você imagine que pode ter várias possibilidades, um sistema linear só tem três tipos de resposta, de solução. Ou o sistema é possível e determinado, então guardem essas siglazinhas. Ou o sistema ele é possível e indeterminado, ou o sistema é chamado de impossível. Então a gente vai trabalhar cada um deles individualmente. Vocês vão ver a diferença, graficamente também a gente vai visualizar essa diferença, tá? Mas basicamente é isso aí, ó. Só essas três possibilidades. Né? O sistema possível e determinado ele admite uma única resposta. O sistema possível e indeterminado ele admite mais de uma resposta. Tá? E o sistema, quando é impossível, é porque ele não dá direito a nenhuma resposta. Vamos falar deles mais para frente, devagarinho. Então, olha aqui. Olhem carinhosamente para esse primeiro sistema. Se a gente começa a inventar valores aqui, ó. Começa a inventar valores, ó. 3x menos y igual a 10. Se você pegar 4 e 2, 3 vezes 4, 12, menos 2, 10. Esse par resolve o sistema. 3 e menos 1, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. Tá vendo? Eu estou inventando pares que resolvem a equação de cima, certo? 3 mais 7 dá 10. E a gente pode também tentar entender o que esse tipo de estrutura representa para um sistema. Então, olha só. 4 e 2, certo? É esse pontinho aqui, tá? Lembra que aqui o x é o y, beleza? 3 e menos 1. Tá vendo aqui, ó, que ele formou um ponto. É bonitinho? 2 e menos 4. Então, gente, olha só. Essa primeira equação ela está associada a uma reta. Isso é muito legal, essa interpretação. E os pontos, a gente fez um exemplo no vídeo anterior semelhante a isso, né? Que a gente achava os pontos e depois confirmava se eles faziam parte ou não da solução da equação. Certo? Agora, olhem essa outra equação aqui. Ó. Vamos inventar valores. Menos 2 e 1. 2 vezes 2, menos 4, mais 5, tá 1. Então, isso aqui é a solução da segunda. Tá? Menos 2 e 1. Certo? 3 e menos 1 também dá certo, porque 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 5, 1. 0 e 1, 1 quinto. 5 dividido por 5, 2 dividido por 2, esses valores vão dar certo ali, né?
Então, olha só, menos 2 e 1, beleza? Olha isso aqui, gente boa. Vocês estão vendo que o 3 e 1 ele foi resposta ao mesmo tempo das duas equações? Então, a gente pode dizer que esse par, essa dupla, é a solução do sistema. E vocês estão vendo pelo jeito das retas que é o único número que vai coincidir? Vocês estão vendo aqui, ó? É o valor que as duas retas contêm, único valor. Então, esse tipo de sistema é chamado de sistema possível e determinado, quando ele tem uma única resposta, a siglazinha SPD. Beleza? Nesse outro sistema, vou inventar aqui, vou acelerar um pouquinho mais. Ó. Aqui nós temos vários pontos que respondem à primeira equação. Tá? Quando a gente começa a colocá-los aqui no sistema de coordenadas, de novo, né, gente? Ó, 1 e menos 2. O 1 é o x e o menos 2 é o y, certo? Menos 1 e menos 3, deu um outro pontinho. Só 2 já basta para a gente construir uma reta. Legal? Agora o de baixo, 1 e 0, 3 e 1, menos 1 e menos 1. Vocês estão vendo aqui o que vai acontecer? Ó? 1 e 1, 3 e 1, menos 1 e menos 1 aquele, na verdade, né? 1 e 0. Então, gente, olha o que aconteceu agora. Ah, não existe aqui, nem comparando e nem graficamente, dois pontos que pertençam às duas retas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a gente diz que não tem nenhum par que faça funcionar as duas equações ao mesmo tempo, certo? Então, a gente chama esse tipo de sistema impossível, porque coincidiu com as duas retas sendo paralelas. Não é legalzinho? Mas, cara, aos pouquinhos a gente vai entendendo a moral. Às vezes você não precisa nem resolver o sistema para enxergar isso, tá? Pode fazer graficamente, pode resolver lá a equação. Vamos mostrar passo a passo como é que a gente faz isso, beleza? Na terceira opção, então, ó, terceiro, nós temos aqui, eu comecei pelo o carinha de baixo, né? Menos 2 e 1 e menos 1. A gente tem essa reta azulzinha aqui, ó. Para a equação de cima, 4 e 0 e 1 e menos 1 apareceu também. Só que olha o que vai acontecer. Vocês estão vendo aqui, ó, que 4 e 0, ele não é da reta azul, ele é da outra reta. Acho que eu vou fazer ela verdinha. Esse aqui aparece aqui e aqui. O que a gente consegue vislumbrar? Que a reta verde e a reta azul são a mesma reta. Ou seja, todas essas respostas aqui vão valer tanto para uma reta quanto para outra. Na prática, então, a gente diz que o sistema ele tem solução. Ele é possível, mas ele tem várias soluções. Porque na prática, mesmo na hora da destruição, as duas retas são iguaizinhas. Então, esse sistema é o famoso sistema possível e indeterminado. Não é legal? Cara, só tem essas três possibilidades. O que pode acontecer com a reta? Ou com duas retas? Ou elas se esbarram num ponto, ou elas são paralelas, ou são a mesma reta, e acabou a conversa. Não tem outra forma de achar soluções para um sistema, são essas três as possibilidades. Legal? Sistema possível indeterminado, então, é todo sistema linear que admite uma única solução. Vocês estão vendo aí que 3 e 2 é a resposta para isso aqui. O 2 já está aqui, ó. Quando você substitui o 2 aqui, depois você joga ele para o outro lado, tá? Você acha que 3 e 2 é a única resposta para isso. Não tem como. O y não pode ser diferente de 2, porque a gente acabou de falar que ele é igual a 2, né? Então, fecha o pacote. A solução é única. Então, tá aí, ó, só para comprovar. Né? O x é 3 e o y é 2, só existe essa solução. Tá bom? Se tem só uma, o sistema é possível e determinado. Legal? Outro sistema. Olha só que legal isso aqui. Ele admite mais de uma solução. Você tem 2, 1, 4, menos 3, 0 e 5.
que vão dar certo tanto para a primeira quanto para a segunda, tá? Nesse tipo de situação, a gente chama o sistema de possível e indeterminado. Quer dizer que tem resposta para o sistema? Tem, só que ela não é única, tá certo? É mais de uma. Então, é mais ou menos por aí. Na hora de resolver isso aí, acontece um negócio interessante, né? Esse tipo de sistema, a igualdade que vai formar ali é uma igualdade em que os dois lados, quando você tentar resolver o sistema, as duas variáveis vão meio que desaparecer. Vai ficar uma igualdade, tipo 2 que é igual a 2. Então é mais ou menos por aí a paradinha, né? Olha só para vocês verem o que eu estou falando. Ó. Multiplica por 2 aqui. A primeira equação somente, tá? Essa aqui de cima. Ó. Olha o que deu. Já multiplicando por 2, né? 2, 2, 4, 2 vezes y, 2y, 2 vezes 5, 10. Quando você soma aqui, olha o que acontece, ó. Dá zero de um lado e zero do outro, né? Isso aqui vai morrer, morre, 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 morre. Então, quando você estiver resolvendo, digamos que você não sabe ainda o que é o sistema, começa a resolver. Se ele chegar nesse tipo de igualdade, você liquida a fatura e fala, opa, safadinho, esse aí é um sistema possível e indeterminado, porque deu um 0 igual a 0, 2 igual a 2, alguma coisa assim. Tá? É uma igualdade verdadeira. Legal? E quando é que o sistema é impossível? Olha só. Quando ele não tem nenhuma resposta, e não tem como. Né? Quando você começa a visualizar o sistema, só de olhar para ali você já sabe que não é possível. Porque como é que dois números vão somar 8 e os mesmos dois números vão somar 5? Vocês estão vendo aqui, ó? Quando você tenta resolver esse tipo de situação, vai dar uma igualdade que não existe, que não é verdadeira. Quer ver aqui, ó? Multiplica a equação de baixo por menos 1. Olha o que dá. X mais y igual a 5, e menos x menos y menos 8. E aí, quando você somar tudo, olha o que vai acontecer. Aqui vai dar 0, 0, menos 3. Vocês estão vendo que isso aqui é uma igualdade que não faz sentido? Então, pô, professor, como é que eu faço então para classificar? É muito fácil. Se você resolver e der uma resposta só, possível e determinado. Se você resolve o sistema de equações e ele dá uma solução que a igualdade é verdadeira, tipo 0 igual a 0, 8 igual a 8, ele é um sistema possível, mas indeterminado. E se ele der uma igualdade que não tem sentido, como 0 igual a menos 3, ele é um sistema impossível. Não é legal? É legal demais, é bonito, lindo. Então tá aí, ó, um quadro resumo para vocês, a galera que gosta do quadro resumo. Quando o sistema tem solução, ele é chamado de possível. Entre os que são possíveis, ele pode ser determinado quando ele só tem uma solução, a única, ou ele pode ser indeterminado quando ele apresenta mais de uma solução. Agora, ele pode ser que o sistema seja impossível, né? Aí é quando ele não tem nenhuma solução. Legal? Outra forma de analisar isso aí é a gente investigar, não a matriz, mas a cada coeficiente, você coloca eles em ordem, né? X, o Y, Z, por exemplo, e começa a comparar as frações que formam esses coeficientes, tá? Então, olha aqui, ó. Estão vendo aqui, A1, A2, B1, B2. Então, eu coloquei a letrinha, o A para o coeficiente X, o B para o Y e o K é o termo independente. Quando você cria frações, olha só que legal isso aqui, ó. Se as duas equações forem totalmente proporcionais, ou seja, você divide o A1 por A2, o B1 por B2 e K1 por K2 e eles são o mesmo valor, as equações são proporcionais, então o sistema é possível e indeterminado. Se você coloca as frações, ó, mas aí elas têm as incógnitas. Aqui deu certo, mas o último não bateu, ele vai dar aquele zero que é igual a 3. Uma coisa absurda. Né? Então, nesse caso, o sistema é impossível. Estão vendo aqui, ó, 3 frações. Ó. As duas primeiras ficaram iguaizinhas. E a última ficou diferente. Então, fecha o pacote. Esse sistema é impossível. E quando você compara
as duas primeiras, se elas já forem diferentes, fechou, gente. Acabou. Você diz que o sistema é SPD. Mas é assim, é de uma equação com a outra. Parece esquisito, mas é assim, a 1 com a 2, né? O x da equação de cima com o de baixo, o y com a equação da equação de cima com o de baixo. Faz isso aí e vê. Se eles já forem diferentes ali, você liquida, diz que o sistema é SPD. Legal? Uma outra possibilidade, já usando aquela situação das matrizes, né? Se a gente pegar só os coeficientes, tá vendo? Das variáveis aqui, ó, do x, y, e a gente calcular o determinante, né? É o mesmo que multiplicar cruzado, aquelas duas frações anteriores, ó. Mas se o determinante não for zero, se ele for der um número qualquer, pega esses valores aí e joga no determinante e calcula. Se ele não for zero, qualquer número, o sistema é possível e determinado. Se ele for zero, aí a gente precisa de um complemento. A gente não consegue só por ele dizer se ele é SI ou SPI. Tá? Mas assim, o SPD é garantido. Se não for zero, SPD. Se for zero, pode ser SI ou SPI. Depois a gente vai ver esse tipo de caso. Legal? Classificar os sistemas. Olha só, quero mostrar para vocês essas paradinhas da fração aí nesses exemplos agora para encerrar esse segundo vídeo, tá bom? Pega ali, ó, as frações. A primeira fração, tá vendo aqui, ó? 3, 1. A segunda fração é menos 2 menos 4. Vocês estão vendo que esse aqui já deu diferente desse? E o termo independente vai dar diferente de tudo. Então ficou fácil. Se essas duas primeiras já forem diferentes, na lata você diz que é SPD. Muito legal, cara. Sem precisar resolver, você consegue classificar o sistema. Para o segundo, olha lá para o segundo, bonitinho. 2/3. O que é 2/3 aqui, gente? Ó, essa primeira fração, tá? Eu peguei mesmo 2 e dividi por 3. Aí a outra, menos 6 por 9. Opa, menos 6 por 9 é 2/3. Certo? Você não divide? Dá para dividir aqui por menos 3, por exemplo. E aqui também dá para dividir por menos 3, certo? E a última fração é 5/1. O que dá para notar aqui? Que essas duas primeiras são iguais e a última é diferente. Ou seja, a gente vai ter aquela resposta maluca, que tem 0 de um lado e menos 2 do outro. A gente diz, então, que o sistema aqui é impossível. As equações não são proporcionais como um todo. E no último caso, ó, 3 por menos 6 dá meio. 1 por 2 também é meio. E 2 por 4, quando você simplifica, também dá meio. Então, aqui, ó, deu uma igualdade na primeira comparação e deu uma igualdade na segunda comparação. Todo mundo é igual. Se todos eles forem iguais, você já diz que as duas equações são proporcionais. É como se as duas retas fossem a mesma. O sistema é possível e indeterminado. Beleza? Por enquanto é isso com os sistemas lineares. Nos próximos vídeos a gente vai dar uma evolução nessa paradinha. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais!